A NASA vai revelar imagens inéditas do cometa interestelar 3I Atlas. E esse anúncio pode transformar tudo o que sabemos sobre objetos vindos de fora do Sistema Solar. O evento acontece no dia 19 de novembro e será transmitido ao vivo na plataforma NASA+, no site da agência no YouTube e até mesmo no Amazon Prime Video. Algo extremamente raro para um cometa. Isso mostra a importância dessa descoberta. E mais, qualquer pessoa poderá enviar perguntas usando a hashtag AskNasa nas redes sociais, que poderão ser respondidas ao vivo. E existe um motivo para toda essa mobilização. As missões científicas da NASA permitem acompanhar o cometa quase durante toda a sua passagem pelo nosso sistema solar, com sondas, naves e observatórios espalhados por diferentes pontos, oferecendo uma visão única e complementar do comportamento desse visitante interestelar. O que é o 3I Atlas? O 3I Atlas é apenas o terceiro objeto interestelar já detectado entrando no nosso sistema solar. Antes dele, tivemos o Oumuamua em 2017, que também gerou muita discussão, e o cometa Borisov em 2019. Depois disso, nada. Até agora. Ele foi descoberto em 1º de julho pelo sistema Atlas, de onde veio seu nome, um observatório financiado pela NASA. Esse visitante misterioso logo chamou a atenção porque veio de fora do nosso sistema solar, possui composição bem incomum e inexplicável e vem se comportando de um jeito que não é típico de cometas comuns. Apesar de todo esse mistério, o 3I Atlas não oferece risco à Terra, como já informamos em outros vídeos, e seguiremos reforçando. Na verdade, ele não vai chegar nem perto. A sua distância mínima de nosso planeta será de 274 milhões de quilômetros. Para comparação, isso é quase o dobro da distância da Terra ao Sol. Então, fiquem tranquilos. O importante mesmo é que ele chegou a 30,5 milhões de quilômetros de Marte no início de outubro, o que permitiu que diversas sondas e telescópios registrassem detalhes que nunca vimos antes. O interesse dessa cobertura geral e mundial da NASA é simples. Objetos interestelares carregam material de outra região da galáxia, formado em condições completamente diferentes das do nosso sistema solar. Isso significa que o 3I Atlas é como uma cápsula do tempo alienígena, trazendo informações de lugares que nunca chegamos nem perto de conhecer ou estudar. Nesse evento, a NASA quer mostrar uma ampla gama de informações sobre o cometa, como fotos reais do núcleo, medidas de temperatura, espectros químicos e também informações sobre como exatamente ele se fragmentou. O mais importante fica para o final, a comparação dele com o Oumuamua e o Borisov, para entender padrões em cometas interestelares. 3I Atlas, cometa ou espaçonave alienígena? Mas enquanto a NASA se prepara para divulgar as tão esperadas imagens de alta resolução captadas pelas sondas marcianas, outro nome conhecido do público reacendeu uma polêmica que divide a comunidade científica. Avi Loeb, astrônomo de Harvard, o mesmo que investigou o objeto interestelar Oumuamua. Segundo Loeb, o cometa 3I Atlas pode não ser apenas um cometa, e sim uma possível espaçonave interestelar atravessando o sistema solar. Para a maioria dos cientistas, o 3I Atlas é um objeto natural composto principalmente de dióxido de carbono congelado, mas Loeb critica essa visão. O teórico, que é uma figura controversa no campo, argumenta que alguns pontos não batem com o comportamento de um cometa comum, sua composição química incomum, suas aproximações estranhas a diferentes planetas, seu tamanho acima do esperado e sua trajetória, que parece desviar levemente do que esperaríamos. Essas características, segundo ele, podem indicar que o objeto é artificial, talvez criado por uma civilização avançada.
Ao ser criticado por especular demais, Loeb rebateu: "O veredito ainda não foi dado, e estou ansioso para obter mais dados nas próximas semanas." De qualquer forma, a NASA contraria completamente a visão do pesquisador, e o consenso geral é de que o Atlas, no fim das contas, é apenas um cometa. É justamente por isso que o evento da NASA desta quarta-feira promete ser explosivo. As novas imagens podem confirmar a origem natural do objeto ou podem abrir uma nova discussão global sobre tecnologia alienígena, bem quando o 3I Atlas cruza o sistema solar. E Avi Loeb não para por aí. Em sua entrevista, ele reforça que a curiosidade científica deve vir antes de qualquer certeza prematura. Ele afirmou que é assim que a ciência deve ser feita. É como uma história de detetive. E qualquer colega que afirme saber que isso é apenas um cometa comum não está sendo realmente curioso ou imaginativo sobre a natureza. Loeb encerra seu posicionamento com outra mensagem importante. Vamos esperar e verificar qual será o assunto nas próximas semanas, em vez de darmos um veredito agora. Uma frase que para muitos soa como uma provocação direta à comunidade científica tradicional e um convite para manter a mente aberta. Outros pesquisadores, pelo contrário, afirmam que Loeb está apenas surfando no interesse do público pelo assunto e não levam realmente a sério as provocações do pesquisador. Enquanto isso, o próprio cometa ou objeto continua a sua jornada. O 3I Atlas fará sua passagem mais próxima da Terra no dia 19 de dezembro, a cerca de 170 milhões de milhas do nosso planeta. Longe o suficiente para não representar ameaça, mas o bastante para permitir uma observação privilegiada antes dele desaparecer de volta no espaço interestelar. E tem mais. Em março do ano que vem, ele fará outra aproximação, desta vez de Júpiter, o gigante gasoso de nosso sistema. Isso abre uma nova janela para que sondas próximas possam tentar coletar dados adicionais sobre o seu núcleo, sua velocidade e seu comportamento incomum. Mas talvez a parte mais frustrante dessa história envolva um detalhe burocrático. Sondas marcianas equipadas com a poderosa câmera HiRISE já registraram imagens do 3I Atlas quando ele passou próximo a Marte no início de outubro. Porém, essas imagens ficaram presas em atrasos internos causados pela recente paralisação do governo dos Estados Unidos. Agora, os rumores apontam que a NASA pode finalmente liberar esses registros marcianos nos próximos dias, em sua cobertura de divulgação de informações. E se isso acontecer, pode ser o maior avanço no estudo de um objeto interestelar desde Oumuamua. É claro, Avi Loeb voltou a criticar diretamente a burocracia que atrasou o acesso às imagens da sonda. Em seu blog, ele escreveu: "O compartilhamento de dados científicos deveria ter sido priorizado em relação às regras burocráticas, porque os dados são urgentes, visto que planejamos observações adicionais do 3I Atlas." Para Loeb, cada dia de atraso pode significar a perda de informações cruciais sobre o comportamento do objeto. Em outra publicação feita no início deste mês, Loeb reforçou a importância das imagens da câmera HiRISE. Segundo ele, esses registros podem finalmente resolver uma das maiores incógnitas: o tamanho real do 3I Atlas. As hipóteses de Loeb, especialmente sobre a possível origem alienígena do objeto, vêm gerando forte ceticismo entre especialistas ao redor do mundo. Mas Loeb não recuou. Ele defende que, enquanto os dados não forem analisados completamente, qualquer conclusão definitiva seria prematura. Questionar e disposição para investigar o desconhecido. Loeb já reconheceu publicamente que o 3I Atlas é, sim, muito provavelmente um cometa.
mas ele insiste em manter aberta a possibilidade, mesmo que remota, de uma explicação muito mais extraordinária. E é exatamente isso que o coloca em rota de colisão com grande parte da comunidade científica. Em seu blog, ele reforçou: a verdade sobre a natureza do 3I Atlas será revelada por dados compartilhados publicamente, e não por narrativas criadas por pessoas que controlam a informação. E agora, pela primeira vez, estamos a dias de finalmente ver essas imagens. A expectativa para o evento do dia 19 de novembro é enorme, porque quando esses dados forem revelados, eles podem confirmar o óbvio ou abrir uma porta para algo completamente inesperado. O que descobrirmos nas próximas semanas pode ser nossa única chance de entender o que ou quem está viajando por nosso sistema. Cometa exótico? Objeto interestelar incomum? Ou tecnologia alienígena cruzando o espaço em silêncio?